Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa aulinha de informática, né? Hoje vamos um teminha aí bastante requisitado em concursos públicos, malwares ou softwares maliciosos. Tranquilo, pessoal? Sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa apresentação com foco em malwares, softwares maliciosos. Senhores, definiçãozinha bem abrangente aí. Um software que foi intencionalmente concebido para causar danos a computadores e sistemas de informática. Ou seja, o malware ele é um software que foi desenvolvido exclusivamente para trazer dor de cabeça para o usuário, né? Para causar ali, trazer ali aspectos indesejados para a sua máquina, seja para capturar, para roubar, para esconder, para danificar um tipo de dado do seu computador lá. Beleza? É um termo abrangente para uma série de ameaças online, incluindo, olha só, nós temos uma gama grande de malwares. Trouxe alguns aqui para falar na aulinha de hoje. Nós temos o vírus, que é uma espécie de malware, apesar de ser um termo utilizado aí de forma genérica para qualquer software malicioso que venha atacar o seu computador, costumamos chamar de vírus, né? Mas o vírus é um tipo de malware, tranquilo? Temos os worms, cavalo de Troia, Trojans, o Bolt, Spyware, Backdoor, Rootkit e Ransomware. Perdoando o inglês aí, que não é dos melhores, beleza? Só dando continuidade aqui, ó. Como o malware, ele se propaga. As formas mais comuns eu trouxe aqui, ó. Trouxe 3 aqui para elencar para os senhores. E-mail. Segundo, meios físicos, e trouxe uma terceira opçãozinha aqui no nosso download. Tranquilo? No e-mail, enviar e-mail com anexos infectados ou links, que quando o destinatário abre o anexo ou clica no link, o malware é instalado no seu computador. E esse ciclo ele vai se repetir em outras máquinas, beleza? 2. Meios físicos, carregar o malware em dispositivos de memória flash, ou seja, uma memóriazinha flash aqui, ó, o nosso pendrive. E aí você espera que as vítimas, inocentemente, elas conectem em seus computadores. Conectou o pendrivezinho aqui, acabou inserindo um malware no seu PC sem saber. Tranquilo? Temos ainda o download. Um downloadzinho involuntário de softwares com ou sem conhecimento do usuário final, ou seja, aquele clique que você, naquele link desconhecido, naquela propaganda, naquele anúncio desconhecido, indesejado, que você vai lá e efetua o clique com o seu mouse e acaba aqui fazendo um download aí de um malware, beleza? Vamos começar aqui falando do vírus, amplamente conhecido. É um pedaço de código que se insere em um aplicativo e é executado quando o aplicativo é executado. Ficará inativo até que o arquivo ou programa hospedeiro infectado seja ativado. Ou seja, nós temos duas características marcantes aqui do vírus, né? Ele é o que, ó? Ele necessita de um hospedeiro. E ele só é executado quando o aplicativo hospedeiro é executado. Ele não é independente. O vírus não é independente. Tranquilo? Trouxe 3 tipozinhos de vírus aqui, ó. O vírus de script, esse aqui a gente vai abrir um parênteses, é o único que consegue se proliferar automaticamente. Temos o vírus de macro, que vai atingir ali os nossos offices. Word, Excel, PowerPoint, segue-se os demais. E temos o vírus de Bolt, que transforma a nossa maquinazinha lá num passiva de controle remoto. Tranquilo? Uma outra máquina consegue acessar ali o nosso PC. Temos aí, ó, o worms, conhecido como verme, né, na tradução. Espalhado por redes, olha só uma característica. Espalhados por redes de computadores, explorando as vulnerabilidades do sistema operacional. Um worm é um programa independente. Outra característicazinha, independente, que se replica para infectar outros computadores sem exigir a ação de ninguém. Ou seja, trouxemos aqui, ó, é um softwarezinho independente, causa lentidão porque utiliza muitos dados do nosso PC.
beleza? E multiplica-se pela rede. Ó, então, nós temos que o Worms é um software independente, causa lentidão e multiplica-se pela rede. É independente, multiplicação automática, consegue automaticamente se multiplicar pela rede de computadores. Tranquilo? Temos aí o Bolt, que nada mais é que um computador que foi infectado com malware, para que possa ser controlado, olha só, controlado remotamente por um hacker. Pode então ser usado para lançar mais ataques, continuar a proliferação ou tornar-se parte de uma coleção de bots chamada botnet, né? Os botnets ou rede de bots podem incluir milhões de dispositivos, milhões, à medida que se espalham sem serem detectados. Ou seja, nós temos aqui como característica um controle remoto, você consegue acessar a máquina remotamente e controlar, executar comandos, realizar tarefas e dar sequência à sua autorreplicação, né? A sua multiplicação. Temos ainda aí, pessoal, o cavalo de Troia, conhecido como Trojan. Ele disfarça-se de software legítimo para enganar o usuário na execução de um software malicioso no seu computador. Parece confiável, os usuários vão lá, baixam-no, permitindo indevidamente a entrada de malwares no seu dispositivo, ou seja, é aquele cavalinho de Troia do filme, né, lá dos gregos. Característica, não se multiplica, beleza? Não se multiplica. E é utilizado como meio de acesso por outros malwares. É utilizado como meio de acesso. O cavalo de Troia, por si só, ele não vai trazer um malefício ao seu computador. O problema é o que veio dentro dele, né? É igual aquele cavalinho de Troia do filme lá. O problema não era a arte em madeira, o problema eram os soldados que vinham dentro dessa arte, que realizaram o ataque na madrugada. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso cavalinho de Troia aí. É uma porta, né? Serve como porta para outros malwares realizarem aí ações no seu computador. Ele chega disfarçado, ele chega como se fosse um software legítimo, né? Software de confiança. E acaba trazendo aí consigo outras ameaças. Temos também aí, ó, o spyware. É um malware que se esconde no seu dispositivo, monitora atividades e rouba informações sensíveis, como dados financeiros, informações de conta, logins e muito mais. O spyware pode se espalhar explorando vulnerabilidades do software, ou então ser empacotado como um software legítimo ou em trojans. Ó o nosso cavalinho de Troia aqui, ó. Cavalo de Troia aqui, ó. Tranquilo? Ele pode levar consigo um spyware. E se passando por um software legítimo, ele vai ser ali instalado pelo usuário. Então, nosso spyware lá, nosso espião, ele faz o quê? Envia informações a terceiros. E ele fica escondidinho ali, ó. Imperceptível no nosso computador. Nós temos aqui no spyware, eu trouxe três opçõezinhas aqui, ó, que é o keylogger, que pega tudo que é digitado no nosso tecladozinho. Tudo que você vai digitando lá no nosso teclado, o keylogger ele vai armazenando. O screenlogger, que vai fazer ali o print, o screenshot da nossa tela e vai salvar lá as informações da nossa tela. Temos ainda o adware, que é ali aqueles anúnciozinhos indesejados que ficam aparecendo ali na tela do seu computador. Tranquilo, pessoal. Backdoor, porta de acesso não documentada que permite ao administrador entrar no sistema, solucionar problemas ou fazer manutenção. Qual que é o probleminha desse backdoor aqui, ó? Porque os hackers, eles podem desenvolver o seu próprio backdoor, né? E esse backdoor ele vai servir de porta de entrada para sempre que ele quiser invadir remotamente aquela máquina, ele ter a sua porta de acesso. Normalmente os softwares, os sistemas operacionais, eles possuem um backdoor, né? Mas só quem conhece é o desenvolvedor do sistema.
E nesse caso aqui, quando é desenvolvido por um hacker que tem ali intenções maliciosas no seu PC, ele vai ter esse livre acesso aqui no seu PC e vai possuir o controle remoto. Então vamos ligar o backdoor à porta de entrada, certo? Porta dos fundos, né? Uma portinha ali que só quem deveria conhecer é quem desenvolveu o software ou o sistema operacional. Temos ainda, Rootkit. É um tipo de malware projetado para dar aos hackers acesso e controle sobre um dispositivo. Eles são especializados em ocultar a sua presença, olha aí, se escondem também. Mas enquanto permanecem escondidos, eles estão ativos, ou seja, ele está escondido, mas está trabalhando, está ativo lá. Então é um quê? Um conjunto, Rootkit, um conjunto. Um kit de ferramentas que vem ali para auxiliar os hackers. Ele serve também para o quê? Proteger outros softwares maliciosos. Ele protege os outros softwares maliciosos. Por quê? Porque antes da inicialização do sistema operacional, o Rootkit já é acionado, já é inicializado e ele consegue fazer aí a camuflagem aí dos outros malwares, tranquilo? Serve para auxiliar os demais malwares ali nesse seu esconderijo, né? Permanecerem ali indetectáveis. Temos esse carinha aqui extremamente famoso, cai muito em concurso público. Esse aqui mexe com dinheiro, então quem mexe com dinheiro fica famoso, né? Normalmente ganha uma atençãozinha maior. Ransomware. Ele é um malware concebido para bloquear os usuários fora do seu sistema ou negar o acesso aos dados. E para que o usuário consiga acessar o sistema ou recuperar seus dados, esse resgate aqui ele tem que ser pago. Um resgate, ele exige um resgate. Então, podemos dizer que ele faz um sequestro de dados, né? E ele criptografa esses dados e depois cobra um resgate, que normalmente é em criptomoeda. Fica mais difícil aí de fazer o seu caminho e conseguir localizar. Nós temos que o Ransomware Looker, ele impede o acesso ao equipamento, e o Ransomware Crypto, ele impede que o usuário acesse os dados. Então, como característica marcante aqui, do ransomware, ele vai pedir um resgate, pedir dinheiro para o usuário, para que o usuário consiga acessar os seus dados e a sua máquina. Beleza? Senhores, aulinha rápida aí. Vamos praticar agora com questões, certo? Vamos colocar em prática aí todas essas características que a gente conseguiu ver durante esse período. Questãozinha aí de 2026. Uma escola teve seus arquivos administrativos bloqueados por um software malicioso que criptografou todos os documentos e exige pagamento em criptomoedas para liberar o acesso. Marque a alternativa correta que corresponde às classificações desse tipo de ataque. Senhores, questãozinha aqui. Criptografou os dados e pediu pagamento para liberar. A gente acabou de ver essa característicazinha aí, a quem pertence, a qual malware pertence, certo? Keylogger. Não. Enviou ali que o Keylogger captura o teclado. Tranquilo? Ransomware. Correto? Que é nosso gabarito sem dúvida alguma, né? Ele vai pedir dinheiro, ele vai pedir o resgate, ransomware. O cavalinho de Troia e o adware que vai exibir aqueles anúncios. Então, só confirmando aí o gabaritinho da questão, letra B. Vamos lá, tempinho aí para os senhores responderem a questãozinha aí. Um software malicioso similar ao worms, ou seja, não é o worms. Tranquilo? Um software malicioso similar ao worms. Se ele diz que é similar ao worms, é porque não é o worms. Já eliminou ali uma questãozinha, uma alternativazinha ali da nossa questão. Mas possui mecanismos de comunicação com o invasor que permite que ele controle remotamente a máquina invadida. Assinale a alternativa correta e que representa o tipo de malware apresentado na descrição. Olá, senhores. A característica aqui, controle o quê? Controla remotamente a máquina. Quem foi que a gente viu que controla remotamente a máquina?
Nosso cavalinho de Troia aqui serve como cargueiro, né? Nosso spyware é o nosso espião. O Worms não é, né? Já é um software similar. Nos resta aqui o nosso Bolt, que é quem faz justamente esse controle remoto da máquina. Vamos conferir aí o gabaritinho na tela. Gabarito na tela, letra D. Senhores, controlar remotamente. Beleza? Possui características similares aos nossos. Por quê? Porque ambos se propagam pela rede. Tranquilo? Os senhores lembram lá da Boltnet, a redezinha de computadores? É isso aí. Mais uma questãozinha aí, Durante o turno vespertino na sala de controle de acesso de uma unidade prisional, o policial penal recebe diversas notificações, notificações sobre acessos irregulares ao sistema interno e tentativas de logins feitas com credenciais de servidores que não estavam no plantão. Após a verificação, constata-se que todos os usuários afetados haviam utilizado o mesmo computador recentemente. Não há evidência de e-mails fraudulentos, nem de arquivos criptografados. E o terminal aparentemente funciona de forma normal. Considerando as principais ameaças digitais e seus modos de atuação, é correto afirmar que o incidente descrito trata-se de uma ameaça. Vamos lá, fiquem atentos nas questõezinhas aí, Uma ameaça do quê? Letra A aí, Keylogger, programa espião que resiste silenciosamente todas as teclas digitadas e capturadas no login e senhas inseridas no terminal para posterior envio ao invasor. Letra B, phishing. Golpe eletrônico que simula comunicações legítimas e induz o usuário a informar suas credenciais em um site falsificado. E o ransomware, software malicioso que criptografa os dados do sistema e exige pagamento para liberar acesso aos arquivos. Ou sniff, que nós não falamos hoje, né? Ferramenta usada para interceptar pacotes de dados na rede local e capturar informações transmitidas. E aí, senhores? Recebeu diversas informações, não teve evidências de e-mails fraudulentos. O que os senhores marcaram aí, É o nosso Keylogger, que é ali o nosso programinha espião que resiste silenciosamente todas as teclas digitadas e captura logins e senhas inseridos no terminal para posterior envio ao invasor. Tranquilo? Alternativa aí, a letrinha A. Senhores, mais uma questãozinha. Em relação aos conceitos e práticas de segurança da informação, bem como aos diferentes tipos de códigos maliciosos, analise as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Em políticas de segurança da informação, o princípio da disponibilidade assegura que apenas usuários autorizados possam acessar informações, enquanto o princípio da confidencialidade garante que os serviços estejam sempre acessíveis quando solicitados. Senhores, não falamos sobre isso nessa aulinha de hoje, né? Então vamos deixar aqui em modo de espera aqui a nossa alternativa A, né? Vamos ver se a gente consegue identificar os erros das demais alternativas. Letra B. O ransomware é um tipo de ameaça que se limita à exclusão de arquivos. Não. Aqui a gente começa a errar a alternativa B, né? Sem encriptação. Errado também. De dados, sendo classificado como uma variação de hardware por visar ganho financeiro indireto do invasor. Olha, senhores, a gente viu que o ransomware não se limita somente à exclusão de arquivos e sem encriptação, muito pelo contrário, né? Ele consegue ali fazer extorsão, pedir o dinheiro ali para o resgate e liberar um acesso novamente, inclusive utilizando criptografia, beleza? Então, nossa alternativa B aqui a gente sabe que não é o gabarito da nossa questão. Letra C, o ORPS. Um ORPS é um tipo de programa que necessita de um arquivo hospedeiro para se propagar.
sendo executado apenas, palavrinha que restringe aqui, ó, executado apenas quando o usuário abre um arquivo infectado. Está me parecendo característica de vírus, né? Diferentemente do vírus, que se espalha de forma autônoma pela rede. Senhores, aqui ele inverteu tudo, né? Inverteu o conceito de tudo aqui. Ele colocou aqui o worms com as características do vírus e o vírus com a característica do worm, né? Que é autônomo e se propaga pela rede. Então, nós temos aqui que a nossa letra C está incorreto também. Letrinha D aí, ó. Trojan Horse, cavalo de Troia. É um software malicioso que se apresenta como legítimo, correto. Mas contém código oculto capaz de abrir portas de comunicação não autorizadas, correto. Sendo comumente usado como vetor, como meio para a instalação de outros malwares e obtenção remota do controle da máquina. Senhores, ó, essa alternativazinha aqui foi estudada hoje e a gente vê aqui que ela está completamente correta. Embora não tenhamos estudado a alternativa A hoje, mas temos a certeza que a alternativa D, que foi estudada hoje, está simplesmente de acordo com a definição de Trojan, nós podemos marcar a alternativa D como o nosso gabaritozinho da questão aí, beleza? Mais uma questãozinha aí, ó. Durante uma auditoria em uma rede de computadores da Prefeitura de São Domingos, foi identificado um código malicioso que se disseminou rapidamente entre várias máquinas conectadas à mesma rede, explorando uma vulnerabilidade do sistema operacional, sem que os usuários precisassem executar arquivos, clicar em links ou abrir anexos. Em outro incidente registrado anteriormente, o código malicioso somente se propagou após os servidores executarem manualmente um arquivo recebido por correio eletrônico. Com base nos conceitos clássicos de segurança da informação, assinale a alternativa que correlaciona corretamente os dois tipos de códigos maliciosos, respectivamente. Então, senhores, nós vamos ter que identificar aqui um malware que se dissemina rapidamente e se dissemina pela rede, e vamos ter que encontrar um outro software que somente se propagou após servidores executarem manualmente um arquivo recebido por correio eletrônico. Ou seja, um necessita de ajuda para sua disseminação e o outro tem autonomia e se dissemina pela rede. Vamos ver aqui nossas alternativas. Nós temos que o primeiro disseminou-se rapidamente pela rede. Então, nós podemos marcar aqui como incorreta. O vírus não tem essa característica. O worms tem? Tem. O worms tem? Tem. Vírus tem? Não. O Trojan tem? Também não. Senhores, nós temos aqui agora a alternativazinha B e C. Na alternativa B, nós temos que o worm vírus, pois o primeiro se propaga automaticamente e o segundo depende da execução de um hospedeiro. Senhores, a questãozinha aqui está de acordo com o que nós já vimos hoje, tranquilo? Letra C, o worm vírus, pois ambos exploram vulnerabilidades do sistema operacional. O vírus não tem essa capacidade de automultiplicação, a não ser aquela exceçãozinha do vírus script, né? Mas de acordo com a nossa questãozinha aqui, nosso gabarito é a letrinha B. Beleza, senhores? Questãozinha aí, certo e errado. Falando sobre o rootkit. É um programa malicioso conhecido por apresentar propagandas. E aí, senhores? Certo ou errado? Quem é o responsável aí por apresentar propagandas? É o hardware e não o rootkit. Correto, pessoal? Então, a alternativazinha aqui está errada. O rootkit é um conjunto de ferramentas ali que vem auxiliar o hacker no controle remoto
da sua máquina, tranquilo? Senhores, até a próxima aula. Hoje finalizamos essa aulinha aqui com algumas questõezinhas, aulinha rápida do Rota do Concurseiro aí, pra gente ver aí, dar uma explorada aí em malwares, né? Aprender um pouco aí, diferenciar, ter características. E nos nossos próximos encontros aí, nós traremos novos assuntos aí para tratar com os senhores aqui, tranquilo? Então, até a próxima. Fica com Deus aí, pessoal.